Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito da derrota do Palmeiras para o Santos por 2-1. Realmente essa foi a primeira partida após a eliminação do Palmeiras para o Boca Juniors na Copa Libertadores. E a gente percebeu que o Abel já fez uma mudança nos jogadores. Ele colocou o Endrick e o Kevin para fazer aquele tipo de jogada de lado que caracterizou o Palmeiras quando o Palmeiras era mais forte durante o ano. Depois, com a ausência do Dudu, o Palmeiras saiu extremamente prejudicado e o Palmeiras ainda não tinha conseguido resolver esse problema. Eu creio que tanto o Endrick quanto o Kevin entraram muito bem, deram muito volume de jogo para o Palmeiras e, na minha visão, deixou bem claro que a escalação, tanto contra o Boca Juniors no La Bombonera quanto no Allianz Parque, especialmente no primeiro tempo, estavam incorretas. Eu acho que, a essa altura dos acontecimentos, já não resta mais dúvida nenhuma a respeito disso. O Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, ele conseguiu imprimir um volume de jogo bastante grande, obrigando ao goleiro do Santos, o João Paulo, a fazer inúmeras defesas extremamente difíceis. Eu creio que o João Paulo seja um goleiro excepcional, é um goleiro realmente muito competente, muito bom, e ele que evitou o Palmeiras de talvez estar saindo do primeiro tempo com uma vantagem maior. O Palmeiras consegue fazer esse primeiro gol após uma jogada de bola parada, onde o Zé Rafael cabeceia para o gol. E logo depois, o Palmeiras não consegue sustentar essa vantagem por muito tempo, porque o Santos vai lá e marca o gol de empate. O Palmeiras, apesar de ter o maior volume de jogo, apesar de ter jogado melhor o primeiro tempo, não conseguiu converter isso em gols. Então, acabou que o primeiro tempo ficou no 1-1 mesmo, o que, na minha visão, não foi justo, porque o Palmeiras teve volume de jogo para sair, pelo menos, com um gol de diferença, vencendo nesse primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu repetir a atuação que teve no primeiro tempo. Apesar de ainda incomodar um pouco o Santos, o Palmeiras ele não conseguiu repetir o mesmo tipo de volume de jogo que fez no primeiro. Só que a diferença é que o Santos foi muito mais efetivo nas suas finalizações. Isso o Santos consegue fazer o 2-1 contra o Palmeiras, e o que deixa o Palmeiras numa situação extremamente difícil, porque soma-se a isso o fato do Palmeiras ter produzido bastante e não ter conseguido concluir de forma correta. O Santos foi muito melhor na questão das finalizações e na questão de efetividade, porque futebol, como todos nós sabemos, é bola na rede. Não adianta o Palmeiras ter tido mais volume de jogo, não adianta o Palmeiras ter criado as melhores oportunidades e não ter concluído em gol. O Santos, quando foi, soube se aproveitar muito bem e marcou os gols que necessitava. A partir daí eu vi uma certa desorganização por parte do Palmeiras, porque começou a acontecer o que vinha acontecendo em diversos jogos e o que me incomoda um pouco, que é a questão do Palmeiras parar de guardar a posição. O Gustavo Gomes vai lá para a área, vai tentar ser o centroavante. Teve um lance que até o Luiz Guilherme veio marcar quase que na grande área. Então a gente já vê por aí que começa as coisas serem feitas com mais na base da pressão do que na base da organização, na base do esquema tático, o que não é o ideal. No final, até o Everton ele tenta ir para a área para tentar uma cabeçada, só que realmente não consegue nada. O Santos vence, apesar do Palmeiras ter tido um volume de jogo melhor do que o Santos foi mais efetivo e foi melhor nas finalizações e conseguiu sair com a vitória. Vitória extremamente importante para o Santos, a terceira vitória seguida, o que dá um respiro para o Santos nessa questão da briga pelo rebaixamento. E para o Palmeiras, mais uma vez, uma derrota a se lamentar, porque começa a ficar uma situação um pouco preocupante em relação à Libertadores, porque se o Palmeiras não terminar entre os quatro, ele vai para a pré-Libertadores, e a gente sabe que a pré-Libertadores acaba prejudicando bastante o andamento do planejamento das equipes, porque o time vai ter que jogar em locais muito difíceis, geralmente é contra times pequenos da América do Sul, times com nem tanta tradição, com estádios ruins, gramados ruins, e são jogos que são logo no início do ano, onde o elenco ainda não está na sua melhor forma física. Então é bem preocupante que o Palmeiras
acabe não se classificando diretamente para a Libertadores, para prejudicar o nosso planejamento. Planejamento esse que nesse ano já não foi bom, e eu temo que para o ano que vem também, graças a isso, seja também prejudicado. Agora resta ao Palmeiras brigar aí para tentar se reestabelecer no campeonato, para tentar pelo menos essa vaga direta. O Palmeiras que ainda contou um pouco com a sorte, porque o Flamengo empatou e o Grêmio perdeu, porque talvez, dependendo de uma combinação de resultados, era para a situação do Palmeiras até ser um pouco pior, até fora desse G4. Então, o Palmeiras até escapou de estar numa situação pior. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Como você encara esse tipo de planejamento para o ano que vem? Como você vê a chance do Palmeiras de estar classificando direto para a Libertadores? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.